Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, Godoy Cruz também 1, que acaba de acontecer na Arena do Tricolor. Eu preciso começar te dizendo que cada vez mais o ano se complica para o Grêmio. Dessa vez, o empate em casa praticamente decreta que o Tricolor vai ter que disputar a repescagem da Copa Sul-Americana. Sim, o Grêmio neste momento é segundo colocado no seu grupo e apenas o primeiro colocado em cada grupo passa diretamente. Os segundos, que neste momento, né, o Grêmio é segundo e deve se manter assim, já vou te explicar, vão para a repescagem. Por que eu tô dizendo isso? Porque na próxima rodada o Grêmio de fato pega em casa um time fraco, né, que vamos lá, vamos colocar, vai passar. Mas o problema é que o Godoy Cruz vai receber o Atlético Grau. Sim, os caras vão jogar contra o Atlético Grau. E todo mundo viu quais são as não dificuldades que existem nesse Atlético Grau. A tendência é que eles ganhem. Se eles empatarem, o Grêmio vai ter que golear. Se eles perderem, o Grêmio tem chance aí sim de vencendo numa situação normal de ser primeiro. Mas não é a tendência. Hoje tudo indica que o time vai receber um castigo, rodeado de um constrangimento, de ser segundo colocado e automaticamente ter que disputar os playoffs, que se diz, mas na verdade é uma repescagem em plena Copa Sul-Americana. Um baita de um constrangimento. Mas vamos combinar que imerecido nada é, né? O Grêmio tá trabalhando e trabalhando bem para essa história toda acontecer. Esse vídeo é em parceria com a galera da KTO. Eu, como sempre, conto aqui as ganhas, as perdidas, mais perdidas do que ganha. Tenho aqui que te dizer, fiz 2 apostas no Grêmio, coloquei que o Grêmio venceria sem tomar gols, me quebrei. Coloquei que o Grêmio venceria, daria tantos chutes a gol, até teve 18 chutes a gol e tal, teve muito chute a gol. O problema é que não teve o gol necessariamente para a vitória. Enfim, me quebrei nas 2 apostas da KTO. Mas quer saber? Uma eu perdi 10, a outra eu perdi 5. Faz parte, é assim que funciona. Às vezes tu ganha, às vezes tu perde e a KTO serve para isso, para entretenimento, para tu brincar e te divertir. Não vai achando que tu vai ficar rico da noite pro dia, porque isso não existe. Se tu quiser, nas próximas, tem aí vários joguinhos do mundo afora para tu brincar. KTO é minha dica, aqui na descrição, no primeiro comentário, tem meu link personalizado, beleza? Gente, vamos lá. A única boa notícia é que essa repescagem que o Grêmio provavelmente vai disputar, é óbvio, tem a última rodada e tal, enfim, pode acontecer, mas é que a tendência é que seja esse constrangimento todo vai ser só depois do Mundial, e aí, além do calendário agora estar completamente esgoelado, vai ter tempo pro mano treinar, olhar, ver quais jogadores servem, não servem, quais jogadores ele pode contar ou não, e até, se for o caso, ter reforços aqui. O Mano mudou bastante o time, tá? Alguns porque queria rodar o elenco, tipo o João Pedro na direita, tipo o Lucas Esteves na esquerda, teve que jogar porque o Marlon não tá inscrito na fase da Sul-Americana, só se ele passar, ele já jogou pelo Cruzeiro, mas se o Grêmio classificar para a próxima fase ele pode entrar. Enfim, mudou algumas coisas. A principal foi Arezzo virou centroavante, ou foi o centroavante. Bright White aí sim virou o meio-campista, na direita o Kik, na esquerda o Monsalvo. Também teve Dodi ao lado de Ronald como volante. E o Ronald é uma novidade, mas o grande negócio é esse aproveitamento do Bright White como um meia. Ele já jogou assim na Europa, no Middlesbrough da Inglaterra, jogou como um meio-campista uma temporada, sabe atuar ali, mas não era bem a dele. O Mano pela segunda vez, antes durante um jogo, agora começando, usou o Bright White para ver se daria certo. É verdade que o primeiro gol do 1-0, que sai cedo, acontece numa jogada com ele. Ele tá no ataque, tenta driblar um jogador e aí a bola bate e volta, o João Pedro pega de perna esquerda, golaço maravilhoso, fora da área, e ali tem a participação dele, mas não foi uma colaboração decisiva, não foi isso que mudou, foi mais um lance de jogo mesmo que acabou acontecendo. Só que nesse momento, todo mundo imaginou, poxa, tá 1-0 pro Grêmio, começo de partida na arena, sabe, o Mano já melhorou as coisas, agora vai ser ao natural a vitória. E ali todo mundo imaginava isso. Mas tem um cara que muda a trajetória do jogo em si, que é o Volpi, que ele acabou sendo dessa vez o grande responsável por esse balde de água fria. Por quê? O Volpi, ele recebe uma bola, um chute que é verdade que ninguém abafou, mas assim, é um chute difícil, a bola quica na frente dele, ele espalma. Espalma, tu vai dizer, pra dentro da área. Espalma, tu vai dizer, pro pé de um jogador argentino, cara de seleção sub-20. É tudo verdade, mas eu ainda consigo entender que é o seguinte, tem um grau de dificuldade, a bola quica, tem uma finalização que é potente, ele espalmou, bom, nem sempre dá para espalmar o Marcos, goleiro campeão do mundo com a seleção, ele dificilmente defendia uma bola firme,
mas, cara, a espalmada dele era lá na intermediária. O negócio, sabe, ele sempre espalmava forte. Tudo bem, o Volpe não conseguiu, espalmou ali. Cara, na segunda bola, era fácil de defender. Eu sei que no ar-condicionado aqui da minha casa é barbada a falar, mas aqui ele é pago pra isso e a função dele. Era um lance que ele, do nível do Volpe, deveria ter defendido aquela segunda bola. E ele tomou. E aí fica difícil. Eu sei que tu pode reclamar que ninguém abafou o chute, ninguém abafou no rebote e tal. O Grêmio também foi pego um pouco no contrapé naquela situação toda do rebote, mas pra mim o grande negócio é o Volpe. E olha que o Volpe tinha salvado no começo da partida, ainda antes do gol gremista, e salvou depois, com lance cara a cara, com ele fazendo defesa de goleiro de futsal. Cara, vários lances importantes. Mas eu não posso imaginar que um goleiro do Grêmio vá deixar na mão num jogo tão importante. Hoje era o jogo que poderia, se não tivesse pelo menos essa falha do Volpe, 1-0. Era 1-0 Grêmio. E aí invertia toda a expectativa, toda a situação na arena. Também preciso falar que alguns jogadores acabaram pecando. O Arezzo recebeu a grande oportunidade desde que o Mano chegou. E para mim não aproveitou. Tem uma bola na pequena área que ele finaliza em cima do jogador adversário. Ah, foi no susto, foi na dificuldade? Bom, ele é um centroavante para isso. E tanto é um gol perdido que logo depois vem uma bola, ele se sente na obrigação de tentar finalizar, quase faz um golaço de bicicleta. Mas eu não posso colocar ou descontar que o centroavante do gremista perdeu um gol na pequena área. Esse gol foi na pequena área. E ele chutou em cima do coleguinha adversário. É um gol perdido do centroavante do Grêmio. O Monsalve tem uma bola na trave, faz um jogo melhor até do que vinha fazendo. O Mano Menezes tem um entendimento de que ele é um cara que precisa de espaço, precisa de campo para correr e tá colocando ele na ponta esquerda, como se fosse um meia pela esquerda. Na boa, ele não é, definitivamente não é o meia articulador que pisa em cima da bola e dá o tempo do jogo. E eu entendo que o Mano tá tentando ainda achar alternativas para, por exemplo, colocar o Bright White mais recuado. O Bright White participou um pouco mais do jogo dessa vez, isso tudo é verdade. Mas assim, cara, eu gostaria muito de ver o Monsalve como um meia atacante centralizado, na dele, jogando num time minimamente organizado para tentar apontar o futebol dele. E aí eu preciso registrar aqui que o Bright White, o Monsalve, ele tá tendo muitas atuações que não são tão boas, e não foi o caso hoje, tá? Mas assim, qual é a função dele? Já jogou centralizado, na ponta esquerda, na ponta direita, às vezes ele é banco, às vezes ele entra como titular, e cara, nunca se tem uma estabilidade. Ninguém viu uma sequência de titular para ele, ninguém sabe qual é a função dele dentro de campo, e isso, obviamente, vai acabar prejudicando uma hora ou outra. Para um cara que, quando começou, a gente falou, vai vir um time europeu, vai pegar esse menino colombiano daqui. Agora, ninguém mais pensa nisso, porque ele não tá jogando, ele não tá performando. E para mim, essa instabilidade do que ele faz em campo, de como ele joga, quando ele joga, também faz muita diferença sim. Registro que o Alisson, atacante, entrou bem. Entrou já, faltando 10 minutos, mais acréscimos para o jogo, mas entra bem, tem futuro. Ele entra driblando, lembrando aquela jogada. Tô tentando forçar aqui, não foi igual, porque a outra ele tinha um pouco mais de espaço e estava mais recuado. Dessa ele vai à linha de fundo e faz o cruzamento para trás para tentar, o André Henrique da vida, tentar ver se conseguia alguma coisa. Mas ele faz uma jogada individual, sozinho entre dois marcadores, consegue a jogada individual. É um menino que tem sim futuro, que tem possibilidades e tem ferramentas. Eu não acho que ele precisa ser titular, tá? Tipo, mano, jogou bem, vai titular na próxima partida. Mas acho que pode ser um cara a ser entrado jogo a jogo, porque sim, tem um potencial jogador ali. O Cristaldo ficou de fora, dessa vez do banco de reservas, acaba prejudicando um pouco as opções. Mas vocês prestaram atenção, o Mano teve um problema, o João Pedro lesiona, sai, entra o Serrote cai sobre a mão, machuca o punho, a articulação entre o braço entre o antebraço e a mão, punho que se chama, ele machuca o punho e aí ele sai da partida com essa lesão. E aí tem que entrar o João Lucas. Tudo bem, duas trocas foram de laterais. Mas aí entra o Amuso, entra o André Henrique, também no time do Grêmio. E o Mano Menezes tinha no banco de reservas, tá? O Aravena e o Natan Pescador, com opções para tentar mudar o panorama da partida, com opções para tentar fazer algo diferente. Difícil, né? É difícil. No banco de reservas, tu ter, o André Henrique, que a gente já não via mais, não vislumbrava há pouco tempo, como um jogador que pudesse ser interessante. O Quinteiros até colocou ele como ponta, ele foi bem, mas não é um cara que eu diga assim, tá bom, olha só, precisou
Coloca o André Henrique aí que tem de onde tirar. O Aravena, velho, até começou bem, mas eu te confesso que eu tô quase largando na mão dele porque é um jogador que tem suas dificuldades. E aí o Natan Pescador, bom, né? A gente tá vendo aí, o Mano nitidamente tenta o recuperar, mas hoje já viu, olhou pro banco e disse, não vai ser ele que vai entrar. Enfim, o Amuso fez a primeira jogada no jogo passado. O Grêmio também tem seus problemas e seus pontos de interrogações no banco de reservas. A verdade é, o jogo de hoje praticamente confirmou uma repescagem e que vai ser um ano longo. Um ano longo. Não só antes, mas também depois do Mundial, pelo que a gente viu. Porque esse constrangimento provavelmente vai ser depois do Mundial. Bom, se no meio de semana que vem as coisas mudarem, a gente fala aqui, mas tudo indica que vai ter um constrangimento sim. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.